Então, eu queria primeiramente saber um pouquinho do porquê que tu escolheu essa profissão. Uhum. Então, desde criança, eu sempre gostei muito de biologia, gostava de natureza. Eu tinha meu laboratório, eu brincava que eu fazia experimentos, eu criei até uma coisa que não existe, água de metileno. Eu sempre inventava coisas, coletava pedras, examinava insetos. Então, desde criança, eu sempre gostei muito de biologia e gostei sempre de ensinar. Eu escravizava meus amiguinhos, fazia, vamos ter aulinha, vamos ter aulinha, né? Eu adorava explicar, então sempre gostei muito dessa área. Desde nova, então eu já soube que eu queria atuar nessa área mais voltada com pesquisa, com ciência. Não sabia exatamente com qual curso, eu gostava muito de biologia, né? Depois, na época do vestibular, eu fiquei até bem confusa, que é normal, né? Com todos. É uma fase que a gente não sabe bem o que a gente quer da vida e tem que tomar uma decisão muito importante, né? Pra Que vai vida impactar. inteira. Isso, vai impactar o futuro, né? E tem que pensar, então, com muita atenção. Daí, claro, se eu pudesse, se eu tivesse muito dinheiro, condições financeiras, eu não ia pensar duas vezes, talvez no curso que eu fosse fazer. Mas aí, porque eu queria muito fazer biologia. Só que teve disponível na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS, um curso que eu achei bem legal, que era Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia. Eu nem sabia bem o que era biotecnologia, era lá nos anos 2000, né? É claro, tinha o projeto Genoma Humano, mas eu ainda não entendia tanto. Eu fui pesquisar, né? E achei muito interessante a definição de biotecnologia, as áreas de atuação. E daí eu acabei fazendo esse curso. Eu me inscrevi para o vestibular, fui aprovada e fiquei muito feliz, né? Então, desde criança eu já tinha uma afinidade, eu só não sabia exatamente em que área eu me encaixava. Como teve esse curso que é gratuito, né, numa universidade pública, eu acabei me inscrevendo e gostei muito de ter cursado. E há quanto tempo tu atua nessa profissão? Então, eu comecei como estagiária, eu fiz 3 anos de estágio, trabalhei em vários laboratórios, aqui na Embrapa, porque atualmente eu trabalho na Embrapa. Trabalhei, então, com a parte de fitopatologia, que é doenças de plantas, trabalhava muito com a parte de fungos, analisando as características, como eles causavam a doença, formas de tratamento. Depois eu trabalhei na parte de virologia, que é estudar vírus, só que daí não é vírus que causam doença em seres humanos, são vírus que causam doenças em plantas. Estudei isso aí, fiz pesquisa, e depois fiz mais estágio com a área de biologia molecular, que daí estudava o programa de melhoramento genético, seleção de características de interesse, que nós estávamos trabalhando com uvas sem semente. E tinha marcadores moleculares, que seria o quê? Seria tipo quando a gente faz uma análise de DNA, a gente consegue identificar a partir do DNA se ela vai ter ou não semente. Então, eu espero a planta, por exemplo, uma videira, plantar campo, esperar frutificar, que vai uns 2 anos. Eu fiz 3 anos de estágio nessas áreas, e depois eu fiz concurso para a Embrapa, acabei que fui sendo chamada, e já estou trabalhando há 17 anos na Embrapa, então eu já tenho 20 anos praticamente de carreira. Uau! Interessante. E alguém te inspirou a entrar ou foi só o teu amor pela biologia mesmo? Foi só o amor pela carreira. Eu sempre gostei muito, sempre pensava, tem que ter comprovação científica. Eu era assim, né? Sempre não acreditava em qualquer coisa. Para mim tinha que ser testado, tinha que ser avaliado. Alguém vinha com uma superstição. Misturar leite com ovo faz mal. Não pode melancia com uva. Sabe essas coisas populares, né? Superstições. E daí eu já ficava pensando, nossa, quem disse que não pode? Eu vou testar. Se eu passar mal, eu vou ver que realmente é verdade. Eu era meio assim, né? Meio maluquinha. Então, não teve uma pessoa que me inspirou especificamente, mas eu fui criando uma paixão, lendo, estudando, e isso me inspirou a seguir a carreira. Foi uma coisa que veio de ti. Isso. E tu me contou um pouco da tua trajetória, né, trabalhando com isso, mas a tua trajetória acadêmica de pesquisas? Uhum. Então, como eu comentei, eu me formei em engenharia de bioprocessos e biotecnologia, daí eu vim aqui para a Embrapa. Daí eu não entendia muito de videira, né? Eu entendia mais de bioquímica, de DNA, de proteínas, digamos. Daí eu pensei, eu tenho que me entender um pouquinho de videira. Eu fiz uma especialização em viticultura no Instituto Federal, aqui em Bento Gonçalves, que é o forte, né? Uva aqui na região. Sim. Depois eu fiz uma especialização em agroecologia e segurança alimentar. E daí seria a biotecnologia mais voltada para uma produção agrícola sustentável. O foco, por exemplo, no uso de controle biológico, práticas agrícolas, evitando o uso de defensivos químicos, os agrotóxicos, né? Nesse sentido. Depois, eu fiz o mestrado e eu fiz o doutorado também em biotecnologia na UFRGS.
Daí sim, eu me aprofundei nessa parte de controle biológico. Eu trabalhei com a bactéria Bacillus subtilis e também com a bactéria Bacillus velezensis. Daí para controlar doenças na videira e também para promover o crescimento. Porque quando a gente inocula essa bactéria, quando a gente aplica na planta, ela não só pode contribuir, por exemplo, como um biofungicida, né, como um biopesticida, controlando doença, mas ela também tem um outro lado positivo, que ela ajuda a planta a crescer mais forte, ser mais vigorosa. Então, tem os dois lados da moeda. É uma prática mais sustentável, o controle biológico, e além disso, atua promovendo o crescimento, estimulando a planta a produzir mais, se desenvolver mais rápido. Entendi. E como que tu enxerga o mercado de trabalho nessa profissão? Na área de biotecnologia, das biológicas, eu vejo como sendo assim, é desafiador, é uma área que exige, como qualquer outra, né? Também está sempre se atualizando, buscando novas informações, porque o mundo está indo cada vez mais rápido, parece, né? Os dados, as informações, a gente tem que estar sempre buscando isso. É claro, é importante estudar muito, o mercado de trabalho é um pouco concorrido, mas se a pessoa souber atuar, o foco, tem linhas que são mais de destaque dentro da biotecnologia. Por exemplo, você comentou a área de TI, isso é fundamental. Associação de biotecnologia, por exemplo, bioinformática, desenvolvimento de softwares, até programas com coisa de inteligência artificial, para fazer análise de dados, porque, por um lado, a gente tem uma quantidade de dados sempre maior para avaliar, tem menos pessoas qualificadas para isso e tem essa demanda. Então, a parte de informática associada com biotecnologia tem muito campo de atuação e muito demanda por esses profissionais. E, claro, né, a pessoa, quando ela segue a carreira de biotecnologia, ela pode atuar, ou, por exemplo, se ela seguir uma cadeira acadêmica, ela pode dar aula para a universidade, pode trabalhar com pesquisa, pode trabalhar para empresas privadas também. E, além disso, pode abrir o próprio negócio. Por exemplo, eu que trabalho com essa parte de controle biológico, poderia, digamos, se eu descobrisse alguma bactéria interessante, alguma coisa, desenvolver um produto e produzir ele e depois fazer toda a parte de comercialização. Então, é muito importante a pessoa buscar estratégias para se inserir no mercado, buscar uma aplicação. Isso é importante. Eu acho que tu já até me respondeu a minha próxima pergunta, que era se tu considera que nessa profissão a formação continuada ou a atualização de conhecimentos era importante, mas foi justamente o que tu me falou, né? Sim, é muito importante. Eu acho que não só na área de biotecnologia, mas se a gente quer ser um profissional capacitado e quer se manter no mercado que está cada vez mais competitivo, buscando as melhores oportunidades, né? É muito importante estudar, buscar sempre novas informações e estar por dentro das novas tecnologias. Sim. Assim, nós temos um manual de perguntas para fazer para esse projeto. E uma das perguntas é um pouco delicada, então se a senhora se sentir tranquila para responder, fica a teu critério. Quais são as suas percepções em relação às perspectivas financeiras? As perspectivas financeiras. Olha, eu acho que tem muito potencial, a pessoa pode conseguir conquistar um salário bom, mas é um mercado, como eu já falei, é bastante competitivo. Eu, no caso, eu sou concursada. Então, se a pessoa tem interesse, gostar de estudar, fazer concursos, ela pode conseguir um ótimo salário, com certeza. Ou se ela atuar também na iniciativa privada, começando, por exemplo, fazendo desde um estágio, crescendo dentro da empresa, também é bom. Então, se fosse passar um valor de salário, isso depende muito de onde a pessoa conseguir se engajar. Mas, por exemplo, sendo um engenheiro, como é na minha área, pelo menos uns 8, 9 mil reais por mês. Mas um salário pode chegar, por exemplo, sendo na área de professor, trabalhando com pesquisa, a 30 mil reais, trabalhando no Brasil. Se for trabalhar para uma empresa, uma multinacional, por exemplo, pode ter um salário muito superior a isso. Então, existem possibilidades, mas isso depende do empenho, né, da pessoa, da capacitação, do interesse de cada um. Sim. E, na tua visão, como são as oportunidades na região? Na região? Eu acho que tem boas oportunidades, cada vez mais a biotecnologia vem sendo valorizada, só que muitas vezes é importante procurar centros maiores, por oportunidade de emprego, porque às vezes as pessoas desconhecem, por exemplo, a atuação no profissional de biotecnologia. E algumas empresas ainda aqui na região, têm uma visão um pouco mais restrita. Não quer dizer que não seja possível, mas quando a gente vai para centros maiores, fica tudo mais fácil. Eu, por exemplo, trabalho aqui em Bento Gonçalves, então dizer que não tem oportunidade não é verdade, né? Tem em qualquer lugar, é só a gente buscar, só um pouquinho mais concorrido.
Se a gente vai para um Porto Alegre, uma capital que seja, com certeza tem mais oportunidades, tem mais empresas dispostas a remunerar bem um profissional. Ou mesmo se ele for atuar numa universidade, também, claro, tem possibilidade em diversas regiões, mas em grandes centros é muito mais fácil. Sim. E oportunidades de trabalho fora do Brasil, o que tu acha sobre? Eu acho que tem bastante campo de atuação. Se a pessoa se esforça, se dedica, hoje em dia tem muitas possibilidades para estudar, ter bolsas no exterior, então tem como conseguir se destacar. Nossa, conseguindo uma oportunidade fora é muito bom, porque lá tem muito mais campo de atuação, tem mais tecnologias, coisa que aqui no Brasil, às vezes, a pessoa pode até ter potencial, só que não tem tanto investimento, né, em pesquisa, em algumas áreas. Daí no exterior, nossa, são infinitas as possibilidades. Sim. Claro, é importante ter o conhecimento de uma língua estrangeira, mas isso é tudo questão de interesse e a pessoa ir se qualificando. Uhum. E qual o perfil do profissional nessa área? Tipo, tu acha que há habilidades específicas que precisam ser desenvolvidas? Eu acho que, bom, em qualquer área é importante, então, gostar de estudar, ter curiosidade, buscar novas tecnologias, conhecimentos, não se restringir, porque, por exemplo, eu estou na área de biotecnologia, não vou buscar entender de tecnologias, de áreas afins, né? A gente tem que, então, o perfil do profissional é ser alguém curioso, disposto a aprender, saber se comunicar também é importante, se precisa, por exemplo, conversar, participar de uma entrevista de emprego, ter domínio de um outro idioma também ajuda muito, porque muito da informação dessa área também está em inglês, então são características importantes. Sim. E para finalizar, qual o conselho que você deixa para os jovens que pretendem seguir essa profissão? Acreditem em vocês, confiem em vocês, não desistam. Às vezes a gente fica meio na dúvida. Busquem se informar, conversar com profissionais da área para entender bem como vai ser a profissão. Porque às vezes a gente não tem um conhecimento, mas conversando a gente pode entender. E nunca se desanimar e persistir. Então é isso. Muito obrigada. Eu queria te fazer mais uma pergunta bônus que não está no manual que deram para nós, mas eu queria te pedir qual a tua atuação preferida nessa área, o que tu mais gostou de trabalhar com? Eu mais gostei é saber que eu estou gerando um resultado, estou fazendo pesquisa e esse resultado não fica só para mim, é que ele consegue atingir toda a sociedade e trazer benefício para outras pessoas. Essa, na minha opinião, é a minha maior gratificação, é saber que eu posso contribuir para ter uma sociedade mais sustentável, uma produção agrícola com menos produtos químicos, onde o produtor não precisa se expor a substâncias que algumas vezes são perigosas, até mesmo o consumidor final, né? Então, a minha maior alegria é essa, saber que eu posso contribuir para uma sociedade melhor, modificando, né, os padrões, a qualidade de vida das outras pessoas também. Muito obrigada, Alessandra. Muito obrigada por disponibilizar um pouquinho do teu tempo para a minha entrevista. E muito obrigada por ter sido tão participativo e desenvolvido tantas perguntas. Imagina. E boa sorte aí para vocês. Qualquer dúvida, eu vou passar meu contato de e-mail, podem me perguntar também se os seus colegas tiverem curiosidade, algum questionamento, tá? Muito obrigada.